Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidar para nós meditar em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 10, quando Paulo escreve na sua segunda carta à igreja de Corinto, ele diz nesse capítulo, versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Glória a Deus. Paulo estava falando sobre a coleta para as pessoas pobres, os cristãos pobres da Judéia. E agora o Espírito Santo usou Paulo para deixar essa palavra. Paulo se foi à igreja de Corinto, e a palavra ficou escrita para nós, inspirada pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que todos vamos falar de movido pelo Espírito Santo. Paulo diz, ora, aquele que dá semente. Quem é que dá semente? Ao que semeia. E quem não semeia? Deus não dá, Deus não tem semente para ficar em depósito, não. Deus tem semente para ser semeada. Jesus falou que o evangelho, o reino de Deus, é como um homem que sai semeando semente. Não falou que guarda semente no depósito, fica lá guardado, não. Aleluia. Deus dá semente para quem semeia. Você quer receber semente? Eu quero receber semente, então nós temos que semear. É dando que se recebe. Paulo, em Atos 20:35, ele diz, trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eita glória! Recordar, não pode esquecer não. Paulo falou isso, está escrito em Atos 20, versículo 35. E aqui ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia. Nós temos que ler a palavra, meditar o que Deus está falando conosco. Não dá semente qualquer um, não. Deus dá semente para quem semeia. E pão para comer. Eita glória! E quem não semeia? Vamos fazer a interrogação para nós mesmos? E quem não está semeando? E quem não semeia? Deus dá semente para quem semeia e pão para comer. Também multiplicará a vossa sementeira. Ah, ele dá e multiplica, hein? É como os pães que levaram as mãos de Jesus. Jesus mandou o povo sentar, Jesus orou, agradeceu a Deus e dividiu o pão e todo mundo comeu para ficar saciado. Sobrou 12 cestos de pedaços de 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Ei, boia fria, aquele menino foi prevenido. Ele sabia que ninguém pode comparecer perante de Deus de mãos vazias. E ele sabia que Jesus era Deus. Ele estava ali na presença de Deus. Ele foi, mas levou a marmita dele. Serviu para alimentar a multidão. Quase 5.000 homens, não falando de mulheres e crianças. Que maravilha. Então Deus multiplica a sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ah, tem que dar fruto? Tem. Jesus disse que ele nos escolheu para que nós vai dê fruto e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Tem que dar fruto. Jesus falou da figueira em estéreo, que a ordem do vinhateiro foi para cortar a figueira, hein? Se não dá fruto, tem que cortar, fica ocupando a terra inutilmente. Será que nós estamos dando frutos? Estamos semeando alguma coisa no reino de Deus? Ou estão querendo, só me dá, tá igual a sanguessuga. A sanguessuga, que é só querendo, dá. Não, melhor coisa é dar do que receber. Aleluia, aleluia. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Você e eu estou semeando, você está semeando. Então Deus vai nos dar semente. Se nós não estivermos semeando, nós não vamos receber semente de Deus, não. E talvez nem o pão para comer. Tudo é Deus quem dá. Pão para comer e também multiplicará. Quer multiplicação de Deus na sua vida, na minha vida? Nós queremos. Quando eu falo, estou falando comigo também. Então vamos semear? Vamos semear em abundância? Quem pouco semeia, pouco colhe. Nesse mesmo aqui, nesses versículos anteriores, posteriores, está falando sobre isso. Aleluia. Salomão diz que quem olha para as nuvens, ou para o vento, não semeará. E quem olha para as nuvens, nunca cegará. Aí fica olhando, será que vai chover? E será que lado que o vento está? Não semeia. Olha para as nuvens, se vai chover, não planta. Vem a chuva e não plantou, pronto. Está escrito na Bíblia Sagrada.
Eita maravilha! Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia! A vossa justiça, que Deus chamou nós, nos justificou para sermos justos. Aleluia. Fazer o que é justo, que o ímpio continua fazendo. Está escrito no livro do Apocalipse que aquele que é justo faça justiça ainda. Mas o que é sujo, suja ainda. O que é sujo, nós estamos vendo aí. O camarada é sujo, está sujando mais. Mas nós estamos fazendo justiça ainda? Estamos fazendo justiça ainda ou já paramos de fazer justiça? Não esqueça que o Espírito Santo está falando comigo e com você agora. Ora, aquele que dá semente, aleluia, ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Só isso? Não, Deus tem com fartura e aumentará os frutos da vossa justiça. Lembra que Jesus amaldiçoou a figueira porque não encontrou figo nela. E a Bíblia diz que não era tempo de figo. E Jesus foi lá procurar e não encontrou, amaldiçoou. Por isso que ele falou que tem que dar fruto e o fruto permanecer. João 15:16. Medita bem nesta palavra. Vamos meditar na palavra de Deus? Deus continua falando conosco. Amém?